meio de semana. Obrigada pela companhia e também pela audiência. Seguimos juntinhos aqui até as 3 horas da tarde com um programa, ó, daqueles. E bora já conferir as nossas atrações do programa de hoje. Gente, aqui comigo é o advogado previdenciário, doutor André Benedetti. E ele vem responder o quê? As dúvidas de vocês, né, sobre a aposentadoria. E claro que você participa com a gente. É só mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 45 991 22 2899. Eu recebo também o médico otorrinolaringologista, o Dr. Felipe Horst, e nós vamos falar sobre os efeitos para a nossa saúde em relação a noites mal dormidas. E aí, tem dormido pouco? Tem roncado muito? Respirado diferente? Já já o Dr. Felipe esclarece todas as dúvidas para a gente também. E hoje é o Dia Mundial do Câncer, uma data para falar da importância da prevenção do diagnóstico precoce. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o médico, gente, oncologista, Dr. Fernando Barbieri. E já já a gente vai esclarecer também várias dúvidas sobre essa doença. Na cozinha, a nossa maravilhosa confeiteira Nilza Aparecida Neres vai ensinar o passo a passo de uma bolacha de nata com coco. Adoro! E com cafezinho, então, minha senhora, nem se fala, sem comentários. Sinto que me dei muito bem. Fica comigo, nossa Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui. Confia. E bora já começar o nosso programa de hoje, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, se você tem dúvidas também sobre aposentadoria rural, tá? Enfim, não fica com essa dúvida, manda aqui pra gente, porque hoje aqui comigo é o advogado previdenciário, doutor André Benedetti, que vai responder tudinho. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Que maravilha, mais um dia aqui esclarecendo e tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. E nós já temos aqui algumas perguntinhas e você vai mandando a sua pergunta aqui para nós também, viu? Olha lá, doutor, minha mãe é pensionista e já tem idade de se aposentar. Qual o processo que ela precisa fazer para conseguir essa aposentadoria? É a Maria. Bom, Patrícia, é o seguinte, existe um mito, né? Algumas pessoas pensam que pelo fato de ser pensionista não tem direito à aposentadoria. Tem direito, né? Para ela ter direito à aposentadoria dela, ela tem que cumprir os requisitos. Então, o fato dela receber a pensão não muda nada. Uma aposentadoria para a mulher, por exemplo, por idade, ela tem que ter 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Lembrando sempre que para quem já exerceu atividade rural, quando ela vai atingir esses 15 anos de contribuição, ela pode misturar recolhimentos na cidade, que pode ser como contribuinte individual, no carnezinho, ou, por exemplo, registrada, ela pode misturar com trabalho rural sem registro em carteira, para atingir esses 15 anos necessários. Perfeito. Tenho 28 anos de contribuição e 55 anos de idade. Vou conseguir me aposentar quando completar os 30 de contribuição? É a Cidione. Então, Cidione, essa pergunta que você faz, era muito fácil a gente responder isso antes da reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019. Até essa data, quando a mulher atingia 30 anos de contribuição, ela já tinha direito a se aposentar, independentemente da idade que ela tinha. Hoje, quando a gente vai explicar sobre uma aposentadoria por tempo de contribuição, aqui num programa ao vivo, a gente não consegue fazer a conta do pedágio, porque o pedágio, quando a mulher vai se aposentar por idade, você tem que pegar a idade que você tinha em novembro de 2019, quando a regra mudou, e o tempo de contribuição que você tinha até lá, e colocar, existem 4 regras de transição. Então, avaliar em qual regra de transição você atinge o direito primeiro, tá? Então, normalmente, hoje, a mulher tem que ter mais de 30 de contribuição e tem que fazer um cálculo do pedágio que aqui num programa ao vivo a gente não consegue fazer. Perfeito, mas você pode entrar em contato, pede para nossa produção o número de telefone que a gente passa também do escritório. Tenho 57 anos de idade e tenho problemas de visão. Enxergo apenas com o olho. Eu consigo me aposentar? É a Alice. Olha, a pergunta da Alice também é muito interessante, por quê? A gente tem uma aposentadoria hoje diferenciada, que é a aposentadoria do portador de deficiência, tá? E essa aposentadoria do portador de deficiência cabe tanto por idade quanto por tempo de contribuição. Então ela fala que não enxerga de um olho, então ela tem visão monocular
e normalmente é enquadrado como portadora de deficiência leve. Para ela se aposentar por idade, na primeira pergunta eu tinha dito que a mulher aposenta com 62, né? Mas para quem é portadora de deficiência, essa idade diminui para 55 anos. Então ela consegue se aposentar 7 anos antes, provando essa condição de portadora de uma deficiência, e ela vai ter que provar que é portadora de visão monocular com pelo menos 15 anos de recolhimento nessa condição. Ou ela pode se aposentar por tempo de serviço também, com um tempo de trabalho reduzido, se eu não me engano é 28 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade. Então atingiu 28 anos de tempo de contribuição, com qualquer idade aposenta por tempo de contribuição. Se isso vai valer se ela tiver menos de 55, ou 55 de idade e 15 anos pagos. Tenho 50 anos de idade e pago a contribuição do CRAS. Perdi a visão do olho direito por deslocamento de retina e fiz cirurgia. Eu posso me aposentar? É a Silvane de Assis Chateaubriand. Então vamos lá, ó. Vamos falar, tem a ver com a pergunta anterior, né? E ela faz uma colocação importante. Você observa que ela fala assim, eu faço a contribuição do CRAS. O que quer dizer isso? Ela faz uma contribuição como baixa renda. Quando a pessoa vai pagar o INSS como baixa renda, então ela vai pagar o INSS sobre 5% do salário mínimo, que é uma hipótese de contribuição mais barata. Ela só pode pagar assim se ela procurar o CRAS, que é o Centro de Assistência Social do bairro ou do município dela, e ela tem que ser enquadrada como baixa renda, senão ela não pode pagar assim. E quando ela está recolhendo para o INSS, ela tem qualidade de segurada. Então, por exemplo, se ela fez uma cirurgia, provavelmente o médico deu um período de afastamento. Ela não podia trabalhar, pelo menos por um determinado período. Ela pode entrar com um pedido de auxílio-doença. Hoje mudou o nome, a gente ainda fala o nome antigo, que é como o pessoal conhece, né? Então ela pode pedir um afastamento. E ela também fala, eu não sei se ela ficou com uma visão monocular ou se ela voltou a enxergar de um olho. Talvez ela não voltou a enxergar. Perdi a visão do olho direito. Então, se ela perdeu a visão, ela vai enquadrar na mesma situação da pergunta anterior, daquela questão da aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, como o PCD, que se aposenta antes. Meu marido morreu há 6 meses. Éramos casados apenas no religioso. O INSS negou a aposentadoria por 2 vezes. Eu tenho direito à aposentadoria? Quando ela fala que negou a aposentadoria, provavelmente negou o pedido de pensão por morte, né? Ela deve ter feito um pedido de pensão por morte e negou por quê? Porque para o INSS conceder o benefício, num primeiro momento, a pessoa tem que ser casada e para o Brasil o casamento religioso não tem efeitos, né? Por exemplo, para direitos civis aí. Então o que acontece? Mas ela, de fato, ela era casada. Ela era casada no religioso e, pelo que eu entendo da pergunta, ela viveu com o marido até o falecimento dele. Então, ela precisa demonstrar que ela tinha essa relação de união estável, inclusive era casada no religioso, e é uma prova. E talvez ela tenha outras provas, né? Então, procura um especialista para indicar algumas provas. Vou dar um exemplo. Uma prova de mesmo endereço. Então, de repente, ela pegar lá uma conta que chegou na casa dela, no nome dela, que está lá o endereço, e algum documento, qualquer coisa que chegou no nome do marido que tem o mesmo endereço. Talvez eles frequentavam um posto de saúde, o mesmo posto de saúde. Deve estar um endereço, cada um com o mesmo endereço no posto de saúde. Então é um exemplo de prova de que eles viviam na mesma casa. Então não é só quem é casado no papel que tem direito à pensão por morte. Quem comprova uma união estável também tem direito ao benefício. Estou desempregada desde 2025, depois que passei por uma cirurgia. Fiquei com sequelas, sinto muita dor e tenho convulsões. Tenho direito a algum tipo de auxílio? Eu sou técnica de enfermagem e tenho 48 anos de idade. A pergunta que ela faz, primeiro ela diz que acho que ela ficou desempregada o ano passado. Ano passado. Nós estamos no começo agora de 26, né? Eu acredito que ela não tem aí, talvez, não parou de pagar há mais de um ano. Então ela tem qualidade de segurada. Isso é o mais importante. Porque a pessoa que está muito tempo sem pagar, Patrícia, ela perde o vínculo com a Previdência e mesmo que ela prova uma incapacidade laboral, ela não tem direito a benefício. Então, pelo jeito, ela tem qualidade. Então, o que ela vai ter que fazer num segundo momento? Provar a incapacidade laboral. Então, ela tem que conversar com o médico dela, ele tem que dar um atestado, explicando o problema de saúde, explicando como que tratou, como que vai tratar e se ela tem ou não condições de trabalhar.
Porque não basta ela provar que tem um problema de saúde. Esse problema de saúde, ele tem que ser um problema que incapacite ela para exercer a atividade laboral. E essa avaliação de incapacidade, inclusive, pode variar de caso para caso. Às vezes 2 pessoas têm a mesma doença e uma tem direito ao benefício e a outra não. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. De repente, eu como advogado, se eu perder uma perna, eu consigo continuar trabalhando como advogado. Né? Agora, se o mesmo problema acontecer com um senhor, talvez aí de 57 anos de idade, analfabeto, que a vida inteira só cortou cana, não dá mais para ele trabalhar. Então, percebe, o mesmo problema, inclusive a interpretação pode ser diferente. Boa tarde, eu trabalho na área da saúde há 19 anos. Em tudo, eu tenho 27 anos de contribuição. Sou mulher com 54 anos de idade. Quando posso me aposentar? Não conseguimos aqui fazer essa conta aqui rápido e dizer quando, mas podemos dar um exemplo de informações importantes. Ela fala aí, olha, tenho 19 anos de trabalho na área de saúde. Então, normalmente, quem exerce essa atividade na área de saúde, essa atividade é reconhecida como especial pelo contato eventual que seja, ou pelo risco de contato com agentes biológicos, tá? E no caso da mulher, quem exerce esse tipo de atividade tem um acréscimo de 20% no tempo trabalhado. Então, quando ela diz que tem 27 anos de tempo de serviço, ela não tem só 27. Porque na hora que acontecer o enquadramento dessas atividades como especiais, esse tempo de serviço dela vai aumentar. Né? Então, por exemplo, trabalhou 10 anos em atividade especial, não vai contar 10, vai contar 12. Então, o tempo de serviço dela vai aumentar e vai fazer com que ela atinja direito ao benefício muito antes. Perfeito. Gente, se eu não li a sua pergunta, ela só pode continuar mandando para o nosso WhatsApp, tá bom? Que a Juliana vai separando todas as mensagens que vocês vão enviando de perguntas e o doutor André Benedetti, numa próxima visita aqui à nossa emissora, responde tudinho pra gente. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Vitrine Revista. Obrigado pela participação. E até uma próxima. Até. Bora lá, vamos seguindo por aqui com o nosso Vitrine Revista, gente. Vamos falar de show rural? A maior feira do agronegócio da América Latina está chegando. Vem aí o Show Rural Copavel e a Tarobá estará presente mais uma vez em um espaço com atrações, entrevistas, transmissões ao vivo e a cobertura completa da feira. Então, venha nos fazer uma visita no Show Rural Copavel entre os dias 9 e 13 de fevereiro, viu? Bora seguindo por aqui que agora a gente vai falar sobre noites mal dormidas. Ai, 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 quem nunca acordou cansada mesmo depois de dormir a noite inteira, hein? Ronco, nariz entupido, boca seca, sensação de sufoco, tudo isso pode parecer comum, gente, mas não é normal não, viu? Dormir mal vai muito além do cansaço, afeta a saúde, o humor, a concentração e principalmente, ó, a respiração. Para a gente entender como que o sono e a respiração caminham ali, ó, lado a lado, e quando é hora de ligar um sinal de alerta, converso agora com o médico otorrinolaringologista, Dr. Felipe Roche. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem com você? Bem também, graças a Deus. Doutor, conta pra gente, quando a gente fala em noites mal dormidas, o que isso realmente significa do ponto de vista médico? Noites mal dormidas geralmente se correlaciona com uma baixa qualidade de sono. Então é aquele paciente que acha que dorme, mas geralmente ele acorda cansado, porque ele não atinge um estágio profundo de sono ou ele fica acordando muitas vezes durante a noite. E qual que é essa relação direta, por exemplo, entre a qualidade do sono e entre, por exemplo, a forma com que a gente respira durante esse sono? A respiração ela é primordial para um sono muito bom, né? A gente pensando um pouquinho, na hora do sono, relaxa toda a musculatura, o ar tem que passar de uma forma normal pelo nosso nariz. Então, já aquele paciente que não tem uma boa respiração nasal, que tem o nariz trancado, que pode ser por um desvio de septo, pode ser por rinite ou qualquer outra coisa, ele precisa abrir a boca para respirar. Entendi. E aí, o que acontece? Muito provavelmente o ronco associado. Isso. Já vamos aproveitar essa questão do ronco, né? Porque eu sei que aí na sua casa, na minha casa, na nossa casa, entendeu? Tem pessoas que roncam. E o ronco? O ronco é sempre um sinal de, opa, tem alguma coisa errada? Ou existe o ronco que, tudo bem, é um ronco que tá muito cansado, é um ronco que talvez bebeu um pouquinho a mais, né? Ou não, o ronco é sempre sinal de alerta, doutor? Não, tem alguns episódios que acendem algum sinal de alerta.
Eventualmente, está muito cansado ou fez o uso da bebida alcoólica, roncou só aquela noite, não tem problema. E é uma pergunta muito comum dos pacientes, doutor, por que quando faço uso da bebida alcoólica eu ronco mais, né? Ou numa intensidade maior? Um dos primeiros efeitos da bebida alcoólica é relaxar a musculatura. Então, se relaxou a musculatura, consequentemente vai passar menos ar no espaço da nossa garganta e vai propiciar o ronco. Perfeito. Aí é claro que a gente sempre quer o que é a sua participação, né? Já tem QR Code aqui para vocês, aponta a câmera do celular e manda a sua pergunta também. Inclusive, já chegou pergunta pra gente. Vamos colocar ali na tela, então, pra gente ver qual que é a pergunta, que daí eu leio aqui, ó. Doutor, tenho dificuldade para dormir. Tomar chá um tempinho antes de deitar pode me ajudar? Tem algum que é recomendado? É a Flávia do Canadá, doutor. Tá. É bem interessante a pergunta dela. Existem alguns tipos de chás que vão relaxar, né? Mas existem outros tipos de chás que são estimulantes, que contêm cafeína. Então, o ideal, o recomendado, a partir das 15 horas, às 3 horas da tarde, aproximadamente, é não fazer o uso de nenhum estimulante, como a cafeína, para não prejudicar a qualidade do sono. Então, se for um chá de erva cidreira, um chá de camomila, tudo bem, vai relaxar e vai fazer uma qualidade do sono melhor. Mas evitar aquele chá preto que muitas vezes tem cafeína, e aí pode, em vez de ajudar, vai atrapalhar o sono. Ai, doutor, eu não sei não, esse negócio do chá, se eu tomo um chá, alguma coisa assim antes de dormir, daí vem o banheiro, né, gente? E daí a bexiga fica gritando. Enquanto você não levanta para ir no banheiro, ela não para de te atazanar, daí você não dorme. Então, eu não sei. Às vezes, assim, tomar o chá tem que ser tipo 1 hora antes de ir para dormir, porque daí antes de deitar, esvazia tudo para dormir bem. Se não, tem esse problema. Muito interessante o comentário, porque acontece muito isso. E aí o sono vai ser interrompido pela vontade de ir no banheiro. Então, aí o paciente tem que se conhecer para saber quanto tempo antes ele pode ingerir uma quantidade de chá que não prejudique nesse ponto, né? Perfeito. Doutor, outra situação também é muitas pessoas que dormem com a boca aberta, né? Respiram, né? Estão deitadas ali dormindo e respiram com a boca aberta. Isso pode afetar de alguma forma, alguma situação, causar algum tipo de doença? Não uma doença específica por respirar de boca aberta, mas a grande maioria dos pacientes, eles se queixam que acordam com a garganta doendo, com a garganta ardida e ressecada. Porque, Patrícia, a função do nariz é aquecer, filtrar e umidificar o ar. A partir do momento que nós não fazemos isso pelo nariz e respiramos de boca aberta, o ar entra pela boca de uma forma contaminada, não umidificado, né, e sujo. E isso traz muita irritação. Inclusive, às vezes, podendo dar alteração de voz no outro dia no paciente, desconforto mesmo. Então, tem esse fator. A gente tem mais uma perguntinha aqui que chega no nosso WhatsApp. Você também pode participar. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece para vocês. Olha só. Normalmente, durmo poucas horas todas as noites e ronco com frequência. Isso pode se tornar um problema mais sério a longo prazo? É o Antônio do Centro. Pode sim, tá? Nesse caso específico da pergunta desse telespectador, é interessante saber a quantidade de apneias do sono que o paciente está tendo. A apneia é aquele episódio que o paciente para de respirar e o próprio corpo causa um despertar. Por que isso? A apneia do sono, nós temos alguns níveis que nós classificamos, mas de forma geral ela é um fator de risco para pressão alta, para arritmias cardíacas, AVCs, algumas doenças metabólicas. Então, o ronco não só incomoda o parceiro, mas ele é muito importante nessa qualidade de vida futura do paciente, principalmente se tem a presença de apneia do sono. A apneia do sono, doutor, você falou que tem alguns níveis dessa apneia, né? Qual seria, assim, a mais grave e tem sintomas para o pessoal de casa ficar em alerta? Exatamente, a gente só vai conseguir saber exatamente classificar a partir de um exame chamado polissonografia, que é um exame que o paciente vai passar uma noite inteira dormindo com alguns aparelhos que vão medir isso daí. Mas vamos lá, sinais de alerta para a apneia do sono, tá? Cansaço diurno excessivo. Aquele paciente que acorda cansado, ele acorda com sono. De manhã ele refere que a noite dele não foi repousante. Sabe aquele paciente ou aquele colega que já senta no sofá depois do almoço e em 5 minutos já dorme? Isso é um sinal. Ou final de tarde, né? Irritabilidade, falta de concentração,
Todos esses são sinais importantes que podem ser relacionados à apneia do sono. Chegou mais uma perguntinha aqui pra gente da Ludo Brasília. Oi, Paty, eu não consigo dormir direito porque não tenho saliva na boca. Eu uso saliva artificial, mas não está ajudando em nada. E aí, doutor? Aí é outro problema a ser investigado, o porquê que ela não está produzindo saliva. Aí pode ser algum problema de glândula salivar, porque tem algumas doenças reumatológicas que também fazem a boca seca, o olho seco, mas realmente vai atrapalhar no ronco, no sono, na qualidade do paciente. Esses pacientes, geralmente, eles têm a necessidade de, durante a noite, ficar tomando água, de pouquinho em pouquinho, para umidificar. No caso dela, ela faz uso da saliva artificial, mas isso incomoda bastante. Então, tem que ver a causa, o porquê que ela não está produzindo a saliva. Aí a gente sempre acaba relacionando esses temas a adultos, né? Jovens adultos, idosos, enfim. Crianças e adolescentes também podem ter problemas relacionados a ronco, a não dormir de forma satisfatória, doutor? Sim, com certeza. Eles podem ter, existem muitos casos, porém as causas são bem, na grande maioria das vezes, são diferentes. Tá? As crianças, elas que roncam, geralmente roncam e respiram de boca aberta, é porque elas podem ter aumento da adenoide, que é aquela carne esponjosa que fica bem na parte de trás do nariz, acompanhado ou não do aumento das amígdalas, que são aquelas bolinhas que nós enxergamos quando abrimos a boca. Então, geralmente, essas são as principais causas em crianças. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu, doutor Felipe? Obrigado, Patrícia. E até uma próxima. Até uma próxima. E se você tem alguma dúvida ou mandou a dúvida pra gente, eu não li a sua dúvida aqui no Vitrine Revista, calma que numa próxima participação do doutor Felipe, ele também responde para todos nós, viu? Gente, bora de intervalinho bem rapidinho aqui e daqui a pouquinho nós vamos aprender a fazer uma bolachinha maravilhosa, gente. Olha, Nilza está aqui pela primeira vez no Vitrine Revista e nos brinda com uma receita deliciosa e maravilhosa. Não é de dar água na boca? Olha só, meu Deus do céu, daqui a pouquinho eu vou experimentar essa delícia e você de casa também pode encomendar a sua, viu? Já já eu te conto como. Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e eu já vou chamar a nossa repórter Gemima de Oliveira para trazer para a gente alguns destaques do nosso portal tarobá.com.br. Boa tarde, Gemima. Quais são os destaques de hoje, linda? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. O primeiro destaque de hoje é uma atualização de um caso que nós trouxemos ontem aqui no portal Tarobá. Então, a situação foi a seguinte. Amanda Vasconcelos, que é a esposa de Henrique, o cantor sertanejo, com a dupla Juliano, foi presa essa semana em Orlando, na Flórida, após desobedecer um sinal sonoro e também luminoso de uma viatura da polícia. Amanda, então, foi detida pelos oficiais da lei e foi presa por conta da contravenção que é considerada grave no estado da Flórida. Mas agora ela foi liberada ontem, na terça-feira, dia 3 de fevereiro, mediante um pagamento de uma fiança de $500, o que dá cerca de R$ 2.500. Aqui no portal Tarobá é possível conferir mais detalhes desse caso que chamou a atenção na internet por conta de se tratar de uma pessoa ligada, a pessoas famosas aqui no Brasil. Lembrando então que Amanda Vasconcelos cometeu esse crime, uma felônia, depois de fugir do local e também uma contravenção de segundo grau grave que pode dar 5 anos de prisão e também cerca de $5.000 em multa, o que equivale a R$25.000. Até o momento, a equipe de Henrique e Juliano não deu um comunicado oficial sobre o caso, mas as equipes de apuração, as equipes da imprensa ainda continuam abertas para entender um pouco mais a situação por parte da equipe, principalmente de Henrique e também de Amanda Vasconcelos, mas até então ela foi liberada pelas autoridades da Flórida. Outro destaque do portal Tarobá envolve a influenciadora Vanessa Lopes, que depois de esquiar em uma montanha nos Alpes suíços, acabou sofrendo um acidente grave. A situação foi o seguinte, ela acabou se perdendo numa montanha nos Alpes suíços e precisou ser resgatada por equipes de segurança. Ela, num desabafo, relatou que até em certo momento acabou tendo um desentendimento com as equipes médicas por estar muito abalada com a situação. Ela teve uma queda muito grave que deixou ela abalada, precisou tomar remédios para dor e também
também remédios para ansiedade depois de toda a situação do desentendimento, de ficar perdida e também dos ferimentos. Aqui no portal Tarobá é possível conferir um pouco mais do relato e o desabafo de Vanessa Lopes, que é influenciadora e também ex-participante de um reality show. Ela explicou também que a situação deixou ela muito tensa, que fez com que ela ficasse paralisada durante horas e sem conseguir fazer nada. E aqui no portal é possível conferir então mais um pouco dessa situação que acabou acontecendo com a influenciadora Vanessa Lopes em um passeio nos Alpes suíços. E no portal Tarobá também é possível conferir mais notícias de Cascavel, do Brasil e também do mundo. Volto com você, Patrícia. Muitíssimo obrigada, Gemima, e até amanhã. Gente, seguindo por aqui, vamos de entrevista. Agora a gente vai falar de saúde e de uma data super importante. Receber um diagnóstico de câncer ainda assusta, né? Gera dúvidas, muitas incertezas, mas informação, cuidado e acolhimento fazem toda a diferença nesse caminho. Hoje é o Dia Mundial do Câncer e a nossa conversa é sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamentos e principalmente, pessoal, sobre esperança. Por isso aqui comigo o médico oncologista, o Dr. Fernando Barbieri. Boa tarde, Dr. Fernando, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo ótimo. Doutor, quando a gente fala palavra câncer, né, assusta demais, câncer. Câncer, o que é o câncer? Porque quando a gente ouve, fulano está com câncer, aí a primeira pergunta que vem, câncer aonde? Câncer é o quê? É uma doença geral ou vários tipos? É câncer? Conta mais pra gente. É um pouco complicado, mas como você bem falou, o câncer, para ser chamado de câncer, ele tem uma qualidade em comum, que é um número de células perdeu a capacidade de sofrer morte. Elas vão crescer indefinidamente até que alguém ou algo resolva agir. Né? Por exemplo, o câncer de pulmão. Não é só o câncer de pulmão, tem células diferentes no pulmão. Tem um câncer de pulmão que a gente vai tratar com quimio e rádio e tem outro que a gente vai tratar primariamente com cirurgia. Então, dentro do mesmo órgão, às vezes, tem doenças completamente distintas. Isso a gente, removendo o DNA de cada pessoa que tem os seus comportamentos específicos, né? Mas nem todo nódulo, nem toda... tem uma massa em tal lugar, vai ser câncer, por exemplo, doutor? Não, tumorações podem ser benignas, que elas podem crescer, mas não podem se espalhar. E as malignas, que elas podem crescer, invadir órgãos vizinhos e sair pela corrente sanguínea ou linfática para outros locais. Também quando a gente fala em câncer, muito fala assim em fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, doutor? Bom, fatores de risco vai desde uma dieta inadequada, como hábitos que a pessoa se inflige, né? Álcool, tabaco de qualquer espécie, cigarro, charuto, vape, né? Até fatores nutricionais, aquela mulher que menstrua muito cedo, tem a menopausa muito tardia, fica muito tempo exposta ao hormônio. A falta de atividade física, o exercício físico é capaz de reduzir cerca de 40%. Uma prática excessiva de tomar sol, né? O sol ele é benéfico, ele produz vitamina D naturalmente, só que se você for em horários de pico, você pode vir a ter lesões cancerígenas em decorrência dos raios ultravioleta. E agentes que às vezes, a gente chama de ocupacionais. Então, paciente que trabalhou muito tempo com solvente de tinta, paciente que trabalha com agrotóxico, esses são fatores de risco que determinadas populações vão ter. Aí a gente sempre fala também, lembra, em relação ao diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo for diagnosticado esse câncer, as chances de cura são maiores, né? Ajuda também em relação ao tratamento, é isso mesmo, doutor? Sim, a gente tem que imaginar que a gente vai enfrentar uma guerra. Então, quanto menos soldados a gente precisar eliminar, melhor, né? Os números dizem por si só, 90% dos casos de câncer de mama no estágio 1, ou seja, aquele que é limitado, que tem menos de 2 centímetros, vão curar. Ao passo que apenas 15% das mulheres que têm estágio 4, aquela doença que saiu do lugar, foi para outro lugar, vão estar vivas em 5 anos. Então, a diferença é nítida e a matemática ela é uma verdade, né, que não se combate, ela está ali. E quais são, assim, sintomas que no dia a dia nós, né, as pessoas, elas acabam ignorando, deixando passar batido, assim, doutor, mas que já é um sinalzinho de alerta? A gente tem uma coisa única, né, indispensável para a gente sobreviver,
que é nosso corpo, aqui, nossa carapaça. Então, começamos olhando pela nossa pele. Qualquer sinal, qualquer ulceração, qualquer mancha, vá ao médico, né? Uma febre de origem indeterminada, que dure por mais de 2 semanas, sangramento de qualquer espécie, né? Às vezes na tosse, às vezes sangramento via vaginal, anal ou na urina. Um emagrecimento é muito difícil a gente emagrecer e quando vai passando o tempo vai ficando mais difícil. Então aquela pessoa que emagreceu não acha que é algum sinal, né, maravilhoso que aconteceu. Não, vá procurar o médico, que isso é importante. E principalmente também lembrar de ínguas, né, pelo corpo. Ínguas no pescoço, ínguas na axila e na virilha devem chamar a atenção para a gente procurar o médico. Então esses são os sinais básicos assim de alerta que devem chamar a atenção para a gente não bobear. Isso, e daí a partir desses sinais é feito um diagnóstico e se houver algum tipo de câncer, inicia-se o tratamento. Quando a gente fala de tratamento, doutor Fernando, as pessoas já associam a algo, sofrência absoluta, algo muito ruim, tenebroso de se falar, de se ver, de se viver. Hoje, graças a Deus, a medicina, né, evoluiu bastante também para a oncologia, é isso? É isso. A cancerofobia começa quando a gente acha um nódulo no pescoço, né? Mas, para já tranquilizar, 80% das vezes não vai ser câncer. Isso tem que chamar atenção para ir ao médico. E a palavra câncer ficou muito atrelada a dano. Claro que com certeza traz assim, primeiro que a gente rompe a sensação de imortalidade, né? Quando você fala, eu estou com câncer, significa que talvez eu vá morrer. Todos nós vamos, né? Mas a coisa melhorou demais. Então, ao passo que em 1910 tinham cirurgias de mama, por exemplo, que se retirava o braço, inclusive. Nossa. Hoje em dia é impossível isso acontecer e as pessoas que chegam até mim, nenhuma vai sair com uma mastectomia. Ela vai sair já com uma prótese na mama. Então, assim, isso é uma mudança radical, não só no estilo de tratamento, como no estilo de vida. Como a gente melhorou muito as quimioterapias, imunoterapia, terapia-alvo, a gente já faz cirurgias menores ou, às vezes, pensando em fins já estéticos, porque a gente sabe que essa paciente vai viver muito ainda. É isso aí, autoestima, né? Das mulheres em relação ao câncer de mama e tudo mais. E que bom que houve essa evolução. Então, para a gente arrematar, fechar com chave de ouro, prevenção. Prevenção é muito importante também. Quais são os hábitos que nós devemos ter no nosso dia a dia para prevenção em relação ao câncer? Relembrar, evitar fatores de risco, tabaco, álcool, controlar o peso e uma dieta saudável. Evitar exposições solares excessivas, né? Principalmente também na questão pessoal. Às vezes a gente está muito bombardeado de coisas ruins na televisão, então ver coisas mais leves, né? Fazer, às vezes, passeios, né? Se divertir muito mais do que ficar preocupado. A preocupação também traz vícios para a gente, né? E lembrar dos exames de rastreamento. Então, do colo do útero, a partir dos 25 anos, hoje em dia tem o teste molecular, dá para fazer a pesquisa no sangue, mas dá para fazer o Papa Nicolau também. Mulheres, a partir dos 40 anos, mamografia, qualquer sexo, poder fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e para o câncer cólon retal, e os pacientes que fumam, fazer tomografia a partir dos 50 anos, aí é uma vez por ano. Mas o principal é você ficar atento a qualquer mudança no seu corpo, mesmo porque algumas coisas mudaram, né? Hoje em dia, 30% das lesões de mama malignas são em menos de 40 anos. Então, 30% das mulheres vão estar fora dessa faixa de rastreamento. Então, o que eu falei ali antes, cuidar do próprio corpo é a única coisa que torna possível a gente estar aqui nessa vida. Perfeito. Obrigada, doutor Fernando, pelos esclarecimentos e até uma próxima entrevista. Muito obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição. Boa tarde a todos. Perfeito. Seguindo por aqui, então, com a nossa Vitrine Revista, e agora chegou o momento delicioso aqui do nosso programa. Bora aprender a fazer uma bolacha maravilhosa com a Super Nilza? Então, é pra cozinha que eu vou. Chegando por aqui porque Nilza me aguarda. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Que maravilha ter você aqui juntinho com a gente. E hoje você vai ensinar um passo a passo. Olha que maravilha, diretor. Eita, que é Natal no Vitrine Revista, entendeu? Olha só que bolachas mais lindas. Já brilha o olho da gente, né, Nilza? A gente já, aqui ó, já quer
comer. Eu sei, diretor, no final eu vou experimentar. Calma, esse aqui é para ficar aqui, na exposição bem bonita. Nilza vai ensinar o passo a passo, o pessoal já vai salivando em casa, né? É assim que funciona o drama da televisão brasileira. Me conta, é fácil fazer essa bolacha, mulher? Muito fácil. Ah, é? Muito facílimo. Qualquer um Com as suas consegue mãos, fazer. assim, qualquer um com as mãos da Nilza, entendeu? Faz essa bolacha. É facílimo, facílimo. Verdade. O que a gente vai precisar de ingrediente, linda? Olha, a gente vai precisar aqui 4 gemas, 4 gemas. Uhum. 400 gramas de açúcar. Isso. Eu uso a refinada, né? Tá. Mas pode ser com a outra também. Tá bom. 50 gramas de manteiga. Essa manteiga pode estar gelada, ponto pomada? É a temperatura ambiente. Então, tá bom. São 300 gramas de nata. Lembrando que já está aparecendo para vocês aí no televisor, né? Ali as receitas, as quantidades, tudo bem certinho. Já tira a foto e já guarda lá na sua galeria receitas deliciosas do Vitrine Revista. Que mais? São uma pitada de sal. Uma colherzinha de sobremesa de essência de coco. Deixa eu te ajudar aqui, que eu Agora, sou tua ajudante. tá Calma aí, bom. esse aqui eu já posso pôr na pia, né? Pode pôr, Então tá bom. Esse aqui já vem pra cá. E me conta, como que surgiu a bolacha na sua vida? Olha, eu tive que parar de trabalhar fora e daí eu iniciei uma fonte de renda, né? Isso há quanto tempo, mais ou menos, Nilza? Esse ano vai fazer 15 anos. Nossa! 15 anos que eu faço bolacha. Mas daí, Hoje- assim, você já tinha, assim, você já gostava ou não? Foi tudo do zero? Foi tudo do zero. Mulher! Comecei do zero, me deram a ideia de fazer as bolachas e eu, né, acabei tentando e deu certo. Que maravilha! Uma colher de royal, E daí mais dá uma mexida, aquela mexida. E a massa, ela aparentemente, ela tá mais líquida, mas ainda vai mais... líquida, vai o trigo ainda, né? Aqui vai, uma colher de sal amoníaco, dissolvido em 300 ml de leite. Esse leite vai estar morninho, Tá. que ajuda mais para dissolver o sal amoníaco, né? Perfeito. Vai Aí pra aqui massa também. dentro, vai pra massa também. E daí pode bater na batedeira ou no liquidificador, Nilza? Ou Eu não? faço tudo assim, porque é tudo rápido, né? Só rapidinho mexer, não tem segredo. Depois tem Então que não lavar, precisa né? mexer. Tem que lavar liquidificador, Sim, mais um bater liquidificador para lavar. Não, melhor Melhor assim, né? não, né? Assim já Melhor faz um não, exercício, isso. já vai, já. Aqui eu tenho 1,2 kg de farinha de trigo. Tá. Mas às vezes vai mais ou menos, né? Porque depende do tamanho dos ovos também, né? Ah, Da consistência da manteiga ou da nata, então tudo isso conta. então tá. Então coloca uma parte, mexe bem, vê se Isso precisa vai- acrescentar mais. vai acrescentando aos poucos, né? E hoje, assim, vários tipos de bolacha que você faz, assim? Vários tipos. É chocolate, é manteiga, é fubá manteigada, polvilho com coco, é nata, E vários. qual que o pessoal mais gosta, assim? Olha, da pintada é essa, nata com coco, glaciada com coco. Uhum. E sem pintar é a manteiga, A bolachinha manteigada. a bolacha de manteiga. Olha só, hein? É a que que maravilha. mais vende, né? Aí, além das bolachinhas, você também faz cuca, bolo, né? Mas eu, assim, foco mesmo na bolacha, né? Que é o teu carro-chefe. É o meu carro-chefe. Ah, perfeito. E para quem tá em casa já salivando, né? Vendo aqui a Nilza preparando essas bolachas, qual que é o teu Instagram lá, pro pessoal já te seguir e já fazer encomenda? O meu Instagram é nilza.sales.
756. 756. Então tá. Então é nilza.sales.756. Isso. Já segue lá, que eu sei que a senhora tá com o celular na mão, entendeu? Ah, Patrícia, não vai passar vontade. Já faz a sua encomenda. Que Nilza saindo aqui do programa, tem certeza que ela já tem bolacha pronta lá. Já tem bolacha pronta. E eu participo também de 2 feiras, né? Aonde eu vendo as bolachas. Ah, é? Que é a Feira Social do bairro Santa Cruz, Certo. que é do lado do Crascel. E quando que acontece essa feira? Na sexta-feira, toda sexta, das 10 da manhã às 8 da noite. Das 10 da manhã às 8 da noite, então lá no Santa Cruz, No do ladinho Santa do CRAS. Cruz, no ladinho do CRAS. Uhum. E nas terça-feira é no CESAL, que é uma feira social também que fica atrás da prefeitura. Olha que legal. Na rua Pernambuco, 1900. E que horário que é daí essa? Das 7h30 da manhã às 4 da tarde. 7h30 da manhã às 4 da tarde. Isso. Então, quem puder, né, prestigiar. Tem número a sua banca, não? Ou é, chega Não, lá... é qualquer- bolachas da Nilza. Ah, chega então tá, lá, chega já lá, bolacha vê da de longe Nilza. as minhas bolachas. Isso. Já Ó, chega. essa massa, ela ficou mole, então ela vai mais farinha de trigo. Então, no caso, né, como as gemas eram grandes, vai mais de 1,2 kg de farinha, né? Perfeito. Vai Então 1,3 kg mais ou menos. Então, Eu vou pôr mais trigo aqui. Então tá bom. Daí aqui você vai pôr mais trigo e daí depois que coloca o trigo já pode fazer a bolacha ou tem que Já esperar pode crescer fazer a um rosquinha. pouquinho? Não. Ah, é? Não. Então vamos fazer o seguinte, a gente... Ju, enquanto a Nilza vai fazendo aqui a questão de colocar um pouquinho mais de trigo, bora a gente já colocar então, falar sobre aquele VT do Smart Glass lá, dos óculos, pode ser? Vamos colocar lá que a Nilza vai terminando aqui. Quando voltar desse VT, a gente já consegue mostrar pra vocês como que a Nilza faz essa arte da bolacha Isso. aqui, né? E também aquela outra parte ali que é Pra glaciar a ela. parte de glaciar ela. Então Isso. tá, então bora lá, gente. Vamos falar dos óculos agora, que você pode filmar, sabe? Você colocou o óculos, a outra pessoa nem sabe que você tá filmando. Falei, gente, que isso? Porque quando você tá com um celular, um tablet, alguma coisa, tu coloca aqui, a pessoa enxerga, né, que tá acontecendo alguma coisa, tem uma câmera e tal. Mas agora com esses óculos, aonde a gente vai parar? Olha só a reportagem. Conviver com as câmeras faz parte da nossa rotina. Mas nas últimas semanas, o que tem chamado a atenção são as câmeras em óculos como esse, que têm gravado milhares de pessoas nas ruas sem que elas saibam. Ele tem um design de óculos comuns, mas possui uma câmera na armação. Essa marca fabricou o modelo em parceria com a Meta. Pode acontecer até da pessoa não perceber que está sendo filmada. Então é o uso não autorizado dos direitos de imagem e que pode constituir um ato ilícito. O modelo, que custa mais de R$3.000, tem uma luz que acende quando uma gravação está sendo feita. Só que isso não é regra para os fabricantes. E na internet, muita gente ensina como disfarçar o dispositivo. E isso é visto, pela lei como um agravante, porque você pega a pessoa desprevenida. Ela não teve chance de se opor ao uso de sua imagem. Nosso produtor saiu às ruas de São Paulo com um desses óculos. Sem avisar que estava gravando, perguntou o que as pessoas achavam de serem filmadas sem autorização. Invasão? Invasão, né? Sim. É errado. Sim. E se eu te contar que você já estava sendo gravada? Já tô sendo gravado pelo óculos? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E se eu falar pra vocês que ele estava gravando com esse óculos aqui? Ai, eu já vi esse Eu já vi esse óculos. Eu não percebi. A intenção e o local público. Eu acho que é diferente de eu entrar com óculos desse na academia e pessoas treinando com roupas mais curtas. Eu acho que aí sim, acho que depende muito do local e da intenção. O ano passado, um homem foi preso na Espanha depois de gravar mulheres sem consentimento nas ruas. Aqui no Brasil, de olho nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso desse tipo de óculos nas cabines de votação. Para o TSE, o acessório pode ser usado para filmar o voto. Né, gente? A gente fala assim, a tecnologia vem aí para ajudar, mas tem algumas coisas que vai assustando a gente também, né? Mais uma coisa é para o pessoal estar cuidando, organizando. Bora lá ver no que vai dar, né? No que vai dar aqui na nossa cozinha, a gente já sabe. Bolachinha deliciosa e maravilhosa, porque Nilza tá aqui juntinho comigo hoje. A massa já ficou no ponto aqui, ela acrescentou um pouco mais de trigo. E agora, Nilza, qual que é o processo? Agora, no caso, eu faço na máquina, porque eu faço em grande quantidade. Certo. Mas não precisa ter a máquina, né? A pessoa em casa pode pegar os pedacinhos e fazer as rosquinhas, né? Pode esticar na bancada mesmo, né? E
pode fazer o tamanho que quiser. No caso, eu faço desse tamanho, né? Porque é um padrão que eu tenho. Mas pode fazer menor, maior. Do jeito que tocar Do o coração. jeito Eu vejo aqui que ela Isso. fica bem ruchuchundinha, assim, Isso, né? aham, Ela cresce bem. Na hora que assa, ela cresce. Ah, entendi. Eu vou fazer uma também, diretor. Pera aí. Deixa eu lavar aqui minha mão. Pera lá que eu vou... Vou fazer uma aqui, Juliana. Vamos ver. É muito fácil. É muito fácil, é muito fácil. Ela já começa assim, colocando pressão na apresentadora, entendeu? Quanto que eu vou pegar aqui, Nilza? Aqui, Aí, eu pego pega um... esse assim, ó. Isso. Esse tamanho aqui, ó. Aí eu... Peraí que eu já perdi aquele começo. Eu Estica dou uma no- bolhada assim pra já fazer o primeiro Isso. negócio aqui. Aí Já agora eu dá vou pra bancada. É. Aí Aí aqui, eu vou... Ó lá. você estica. Ó, ela já tá no 24º dela, eu ainda tô aqui no meu primeiro. Minha bancada que não tá me ajudando, diretor, não é Aí, aqui, ó. aí Aí tem que fechar. Isso. Mas aqui não, né? Porque É, tá pode meio cortar grande. ele menor. É, acho que dá pra... Calma aí. Aqui eu corto aqui. Isso. Misericórdia, diretor do céu. Aqui, ó. Agora faz um O E fecha. e fecha. Isso. Aí coloca aqui. Deixa eu jogar um pouquinho de farinha Ah, pra você, era então. isso, Nil. Ah, mulher aqui. Agora sim. Vai nessa. Ó, daí cola aqui, Cola ali. faz... Cola... aqui, Olha. ó. Calma. Você cola aqui, entendeu? Assim, ó, diretor. Cola assim, ó, Isso, Ricardo. Ó. fecha. Ó que bonito Aí. que fica, Ricardo. E coloca lá, ó. Isso, olha aqui. Ih, já coloquei lá. Peraí, que eu já pego mais uma aqui, que agora eu gostei dessa brincadeira aqui, ó. Agora eu tô na prática aqui, ó. Enrola assim, ó, coisa Agora, aqui. Mas me chama lá que eu já te ajudo, Nilza. aí, Nós vamos ó, fazer já, a fábrica. já consigo um ajudante já, né? Olha só. Ó, gente, ó. Que Aqui na maravilha. câmera 3, ó. Essa aqui, ó. Olha só, Adriel, ó. Essa aqui ficou do tipo, entendeu? Vai virar um pão, eu acho. Isso. Aí. Aí, ó. Maravilhoso! Não, meu Deus do céu, se eu dependesse. Me dá amor. Nilza, minha linda, ó. Cozinha do Vitrine Revista é sua. Na volta vem então para experimentar essas delícias, para você mandar os beijos e abraços, passar mais uma vez lá o teu Instagram, nilza.sales756. 756. Já segue lá e faça a sua encomenda também. Aqui eu vou ajudando aqui, fazendo a rosquinha. Isso. Intervalo comercial e a gente volta já já. A tia já está na área, gente. Que tia, Patrícia? Uai, a nossa inteligência artificial da Tarobá chegou para modernizar as experiências dos nossos telespectadores e usuários. E o nome é Tia, e você ajudou a escolher, lembra disso? É. Ela está preparada, gente, para responder todas as suas dúvidas sobre a programação da TV, da rádio, redes sociais, portal e promoções da nossa Tarobá FM. Quer saber algum horário de algum programa? Quer pedir a sua música favorita na Tarobá FM? Ficar por dentro ali de todas as notícias da região? Então é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 43, olha o código, 43 3355 1313. Tem QR Code também na tela para você só apontar a câmera do seu celular e já é direcionado juntinho com a gente na Tarobá. Bora lá, seguindo por aqui, vamos falar agora de cuidados com os pets, quando a gente fala de viagem, principalmente, gente. A gente aí, muitas pessoas ainda estão de férias, outras vão pegar ali, né, feriadão, com carnaval e tudo mais. Muita gente pega a estrada e não abre mão de levar o quê? O pet junto, porque ele faz parte da família. Mas atenção, viajar com animais de estimação, gente, exige cuidados bem importantes para garantir a segurança de todos. Quem mostra pra gente é a nossa super repórter, Débora Damasceno. Olha só. Muita gente, quando sai de férias, não abre mão de levar o bichinho de estimação. Mas se ele faz parte da família, é claro que os cuidados com a segurança devem ser seguidos à risca também. Por isso, algumas regras básicas precisam ser lembradas. O transporte adequado é muito importante, né? Para não colocar tanto a vidinha deles quanto a nossa em risco. Então, o animal não pode ir solto, né? Na viagem, ele precisa também estar no banco de trás, não pode estar nos bancos da frente, tá? Precisa ou estar dentro de uma caixinha de transporte, se for um maiorzinho que fique inviável, né, caixinha de transporte, tem o cinto de segurança, tem algumas outras cadeirinhas ali que a gente consegue adaptar para ser uma viagem mais tranquila e também com segurança para ele.
Quem vai pegar a estrada de carro deve ficar atento. É que muitas vezes, levando o pet junto, as famílias costumam deixar o bichinho solto dentro do veículo. Para isso, não há uma regra de proibição, mas também não dá para arriscar a segurança, nem do animal, nem de quem está viajando junto. É obrigatório levar dentro de uma caixinha, no cinto? Não, não é obrigatório, não fala isso no Código de Trânsito. Mas você não vai deixar um animal que faz parte da sua família, que é como se fosse um filho para você, solto dentro do veículo, como você não fará com seus filhos. Então, coloca ele, hoje a gente tem os cintos que já adequa ao cinto de segurança do veículo, tem a caixinha, coloquem eles num local seguro, que eles não podem ficar incomodando o condutor. Vai viajar de avião? Também precisa seguir regras. Nesse caso, a lista é ainda maior. E se não cumprir as exigências, seu pet não vai decolar com você. Tem a questão de levar junto, né, na cabine, dependendo do tamanho do pet. Tem as regras com relação ao tamanho da caixinha de transporte, da bolsinha, enfim, documentação, vacina, microchipagem. Tem uma série de coisas que precisam ser antecipadas. Então, realmente, uma organização é primordial. Já se você for de ônibus e quiser levar o animalzinho... São regras que são específicas dependendo da aviação que você vai, tá? Então, é importante a questão da antecipação, né? Da organização, para você ter tudo certinho e não acontecer na hora de embarcar, de não conseguir entrar ali com o pet. Então, vê bem certinho quais são as regras, os tamanhos de caixinha de transporte, todas as documentações que você precisa, vacinação, atestado de saúde, que normalmente eles pedem também, para não ter surpresas na hora. A Juliana já viajou com animal de estimação e sabe a importância que é garantir a segurança dos pets. Foi bem comportadinho, foi na gaiolinha, bonitinho. Só que assim, o Zed não gosta de fazer muita amizade. Não gostou muito da areia nem da água. Ficou na toalha, bonitinho, gosta de brincar, né? E assim, todo cuidado é pouco. Não saiu horário de pico, de sol, né? Mas foi bem legal. E para quem vai viajar e não consegue levar o seu pet... Tem opção segura também. Os hotéis e creches são muito utilizados hoje em dia. E você vai estar na sua viagem com o seu animal de estimação em segurança e ainda vai receber fotos e imagens o tempo todo do seu animalzinho favorito. Temos essa opção também, então tem a questão do hotel, eles podem passar o dia brincando na creche ali, interagindo com outros animais e fica um pouco mais tranquilo, né? A ausência do tutor, não estar em casa ou não estar com o tutor, mas eles acabam se divertindo e tendo momentos também de felicidade e alegria. Tem uma colônia de férias para eles também, então é muito legal. Independente da escolha que você fizer, o que é importante mesmo é que as férias sejam tranquilas e toda a família, inclusive os pets, possam desfrutar desse momento de descanso da melhor maneira possível. A gente precisa realmente cuidar deles, né? Eles são parte da família. Então, se organizar, né? Se não tiver como levar, programar bem certinho as coisinhas dele para deixar no hotelzinho, cobertinha, caminhos, brinquedinhos, para eles se sentirem o mais em casa possível também e eles aproveitarem as férias tanto quanto nós. Também. Bora lá então, tô aqui com a nossa maravilhosa Nilza. Vem, Adriel, venha. Eu sei que você tá querendo vir aqui para se aproximar das bolachas, eu sei que é isso, entendeu? Mas vou deixar isso aí, depois eu deixo você experimentar junto com a gente também. Nilza, me contava aqui que é super fácil, gente, de fazer a parte de decorar a bolacha. Inclusive, esqueci de passar a parte do forno, né? 7 minutinhos, 200 graus, né, Nilza? Isso. E já fica pronta. Aí aqui, ó, ela sai assim do forno, espera esfriar um pouquinho, né? Isso. E agora? Agora a gente vai pro glacê real, né? Que são 250 gramas de glacê real com 40 ml de água na batedeira até fazer uma massa consistente, né? Que não caia da colher. Tá. Aqui, daí eu glaceio ela com... Aqui é rapidinho, né? Ah, vai pintando a bolacha pintada. Por isso que tem a bolacha pintada, ó lá. Isso. Tá vendo? Olha isso, que lindo que vai ficando. E vai pegando bem, né, esse glacê, ó? Vai pegando bem. Aqui passou o glacê, a gente mergulha no coco ralado. Dá uma... Pra incorporar bem. Olha lá, uma chunchada e tá pronto. Isso. Olha só que linda que fica. Menina do céu. Enquanto você vai fazendo mais açaí, Nilza, me conta, pra quem vão os beijos e abraços? Vai
para a família, né? Em primeiro lugar. Daí vai para minhas colegas de feira, né? Das 2 feiras, né? Os coordenadores das feiras também. Meu agradecimento para eles. É isso aí. Para quem está assistindo, né? E Isso. gostou da receita. E um beijão também pra sobrinha, né? Pra Júlia Neres. Verdade, pra Júlia que Neres. trabalha juntinho aqui com a gente, nossa repórter maravilhosa, Abraço pra produtora Júlia. do JT2, já tá em cena, ela já veio aqui, já tietou, já tirou foto, coisa boa. Isso. Nilza, minha linda, eu vou experimentar aqui. Pode Eu experimentar, vou experimentar. fica à Ó, vontade. tem cafezinho pra gente que a Ju trouxe também, ó, esse aqui é o seu café, esse aqui é o meu, pra gente já brindar aqui no Tintim. E aqui... Isso. Ai, momento delicioso, Adrielzinho! E aí? Que, Adriel? Tirar o olho daqui. Mulher. Super macia, né? Macia é pouco. E Derrete na deliciosa, derrete. Obrigada da presença. Obrigada eu. Um Tudo prazer de ter bom. você junto com a gente. E a gente já marcou a próxima receita que ela vem fazer aqui, que é um bolo de mandioca, é isso? Isso. Que diz que ó, é imperdível. Então, vai estar na agenda. Juliana, já coloca aí na agenda. Um tintim aqui, o cafezinho. Obrigada, viu? Obrigada E até a eu. Eu próxima. que agradeço. Até a próxima. Gente, até amanhã às 2 da tarde. Te espero. Beijo. Fui. Não fui.